Bom, hoje eu quero tratar do tema do Enem, da redação e de algumas questões. Quero parabenizar a equipe que elaborou a prova, porque o tema fundamental, e é um tema que há 30 anos a gente trabalha, inclusive em escolas, em empresas, como professora em várias disciplinas, que é a questão da invisibilidade do trabalho doméstico, do trabalho das mulheres, predominantemente, porque elas, aqui está a prova do Enem, porque elas têm uma carga, uma jornada de trabalho, conforme os dados estatísticos e científicos, o dobro dos homens, enquanto que, em média, 21% a mais elas trabalham em casa e no cuidado dos filhos, mas não só dos filhos, dos idosos, das pessoas doentes. Quando época da Covid, a gente viu também das pessoas com Covid, além de serem mães atípicas, mães de crianças com deficiência, que muitas vezes os maridos, picam a mula e elas é que ficam com essa dupla, tripla jornada de trabalho. Então, o tema da redação foi exatamente sobre a economia do cuidado. E é algo que a gente há 30 anos vem dizendo, que uma sociedade só será livre e emancipada quando houver divisão das tarefas domésticas e dos cuidados com os filhos, com os idosos, com os doentes, com as crianças com deficiência. Sem isso é impossível, mesmo as mulheres sendo a maior parte da população, das eleitoras, mão de obra economicamente ativa que sustenta o país, ainda assim 70% da pobreza são elas, mesmo que com mais escolaridade recebem ainda menos, exercendo as mesmas funções que os homens. Então, é graças a esse trabalho dentro de casa, lavar, passar, cozinhar, levar, buscar, relações públicas, acudir, quer dizer, são múltiplas tarefas que os outros membros da casa podem ganhar o din-din fora. Eu sou alguém que defendo há 30 anos a aposentadoria da mulher que trabalha em casa, porque é trabalho e, portanto, deve ter reconhecimento e valor social. Sou a favor, sim, porque ela trabalhou uma vida inteira e chega no final da vida, já idosa, não tem recurso nem para os remédios. Então, que alegria que o Enem trouxe isso, e eu fiquei muito feliz quando fiz um post comemorando o tema, e que vários ali nos comentários disseram: lembrei demais de você na palestra que você foi na minha escola. Lembrei demais de você, professora. Porque foram meus alunos, ou estão conosco acompanhando a nossa rede social, porque a gente vem tratando dessa temática e a sua relevância há décadas. Isso é fundamental, inclusive para as mulheres poderem ocupar os espaços de poder na política institucional. Essa divisão de tarefas e cuidados se faz necessária, porque as mulheres ainda têm que escolher entre serem vereadoras, mães, esposas, donas de casa, os homens não. A impressão que se dá muitas vezes é que o filho é só da mãe, até para xingar seu filho da mãe. Não, ele é da mãe, é do pai, é da família toda, é do Estado com as políticas públicas, é do Legislativo com a sua função de fiscalizar, de votar o orçamento, fazer ajustes a esse orçamento, e a gente tem priorizado, inclusive, a primeira infância. Então, criei também um projeto de lei para que a gente possa ampliar, isso aos poucos, não precisa ser de uma vez, a licença paternidade. Porque já que o vínculo não é meramente biológico e é de cuidados, inclusive tem mulher que não amamenta, tem gente que adota. Então, que a licença paternidade aumentada favoreça essa divisão de tarefas e cuidados, porque nessa fase inicial, as mulheres ficam, inclusive, sem dormir. Algumas acham que vão enlouquecer. Ainda existe a depressão pós-parto. Então, esse trabalho que parece invisível e que muitas vezes é naturalizado como coisa de mulher, e não é, a maior parte dos cozinheiros no mundo são homens. Só que a cozinha remunerada, a não remunerada é da mulher. A maior parte dos costureiros do mundo são homens, mas é a costura chique, a costura remunerada, porque a costura do dia a dia cabe às mulheres. E não é à toa que isso acontece, não é à toa que a professora do ensino fundamental é chamada de tia, porque é vista como extensão da casa. E não é, é uma profissional. Na medida em que os homens ingressam mais no ensino fundamental 2, no médio, nas faculdades, vão sendo chamados de professores e professoras, e não mais de tia, que é parente, e seria como uma obrigação estar cuidando. Então, nós precisamos entender isso, de que a economia do cuidado, a invisibilidade do trabalho doméstico tem sido o caos do ponto de vista da desigualdade na nossa sociedade. A igualdade começa pela divisão de tarefas e cuidados. Aí sim, nós teremos a oportunidade de vermos de modo igualitário, paritário, homens e mulheres nos espaços de poder e de decisão. Então, parabéns ao Enem, meu filhote tem 17 anos, segundo colegial prestou, vários alunos para transferir para o público prestaram, e fiquei muito feliz com os comentários nas nossas postagens, porque estamos alinhados a essa temática há muito tempo. Obrigada, senhor presidente, devolvo a palavra.